dia. Ok, esse definitivamente é um dos temas mais aleatórios que eu já trouxe nesse canal, porque definitivamente foge do tipo de conteúdo que eu posto aqui, mas sinceramente não é a primeira vez que eu faço isso, e também o meu canal desde o começo não foi feito para ter um padrão de conteúdo, então eu literalmente posso postar qualquer coisa aqui. Então é assim que esse canal funciona. Bem, eu já queria começar dizendo que se você é uma pessoa que assiste muitos vídeos no YouTube e que frequentemente acompanha vários canais de YouTube, eu acredito que isso já tenha acontecido com você. De você ter acordado um belíssimo dia, escovado seus dentes, tomado banho, preparado seu café e ansiosamente pegando seu celular, abrindo o YouTube para ver se o seu YouTuber favorito postou um vídeo novo. E aí você clica na aba de inscrições e o canal dele simplesmente desapareceu ou ele tá há 5 anos sem postar vídeo. Pois é, youtubers que desaparecem, isso é algo bem normal no YouTube. Apesar de ser uma ideia um tanto quanto bizarra, uma pessoa que era extremamente famosa e frequente na internet simplesmente desaparecer de um dia para o outro, é perfeitamente normal pelos mais variados motivos. E isso é perfeitamente compreensível, afinal os youtubers ou influenciadores, eu odeio esse termo, também são seres humanos que nem a gente, e ao decorrer dos anos eles podem acabar tendo problemas que os obriguem a ter que abandonar a internet. Porque apesar da internet ser um lugar incrível para muitas pessoas, pode ser um ambiente um tanto quanto hostil para outras pessoas, principalmente youtubers e influenciadores que exibem a sua opinião sem nenhum tipo de filtro. E hoje eu quero falar de um caso que até hoje me deixa triste e que, apesar de ser entendível o fato dela ter abandonado o canal, até hoje é um pouco triste para mim em particular, porque eu realmente gostava muito do canal dela. E você provavelmente já deve ter visto na thumbnail, mas eu tô falando da Gabizard, a minha youtuber favorita de Pokémon. Um youtuber que eu simplesmente conheci completamente do nada, através dos vídeos de Pokémon que ela fazia. Claro que não era apenas conteúdo de Pokémon, ela postava outros vídeos com outro tipo de conteúdo, tipo vlogs ou falando de outros jogos. Só que definitivamente o conteúdo principal do canal dela, o que fez ela crescer, foi o conteúdo de Pokémon. E foi justamente o canal da Gabizard que me fez sentir vontade de jogar Pokémon de novo. Ela conseguiu fazer eu sentir uma certa paixão por Pokémon que já tinha se apagado há muito tempo, porque já fazia um bom tempo que eu não dava a mínima para Pokémon. Era minha franquia favorita na infância, mas conforme eu fui crescendo e experimentando outras mídias, não só em jogos como em outras, como animes, séries, desenhos e tudo mais, eu acabei meio que esquecendo Pokémon. Ainda mais pelo declínio que os jogos de Pokémon foi passando durante os anos. Com jogos que deveriam ser incríveis, porém foram lançados com uma qualidade extremamente questionável e cheio de bugs. Mas enfim, já fazia um bom tempo que eu não sentia mais aquela paixão por Pokémon que eu sentia quando eu era criança. Porém, assistindo o canal da Gabizard, ela meio que fez eu voltar a gostar da franquia. Não necessariamente pela franquia em si, mas a forma que ela falava dos jogos, parecia realmente que ela gostava daquela franquia, que era uma franquia especial para ela. E que apesar dos problemas, na verdade dos diversos problemas que Pokémon tinha, ela ainda amava aquela série e tinha um grande carinho por ela. E ela transmitia isso muito bem nos vídeos dela, com uma fala extremamente calma e um roteiro bem fácil de se digerir para quem tá assistindo os vídeos. E com uma edição que, apesar de simples, era muito boa. Definitivamente o canal dela tinha uma vibe própria. Inclusive muita gente fazia piada dizendo que a voz dela parecia a voz de SMS. No canal dela até tinha na bio ela fazendo piada dizendo que ela não faz vídeo de SMS. Infelizmente acabou apagando isso, eu não sei porquê, mas isso costumava ter na build do canal dela. E apesar de ser um canal relativamente novo, ele estava crescendo bastante. Ela estava ficando bem conhecida na comunidade de Pokémon e diversos youtubers grandes estavam fazendo react dos vídeos dela. Ou seja, ela praticamente tinha tudo para se tornar uma grande youtuber de Pokémon. Fora que ela também era a única youtuber de Pokémon que eu acompanhava. E não só os vídeos de Pokémon dela eram muito bons, como também os vídeos que eram fora do conteúdo de Pokémon também eram muito bons. Por exemplo, uma review que ela fez sobre o jogo Shin Megami Tensei 5, ou um vídeo que ela fez contando sobre os 30 jogos que mais marcaram a vida dela. Esses vídeos infelizmente não estão mais disponíveis para assistir. Ela acabou privando ou apagando esses vídeos, mas sinceramente eram vídeos incríveis. Principalmente o de 30 jogos que marcaram a vida dela. Esse vídeo definitivamente era meu favorito. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu reassisti aquele vídeo. E até hoje eu me lembro de todos os jogos que ela falou naquela lista, ou pelo menos quase todos. Porém, uma coisa que era bem notável no jeito que a Gabizard falava, era que ela não tinha medo de demonstrar a verdadeira opinião dela.
Pra começar, preciso deixar claro que eu não desgosto das franquias da Nintendo. A questão é que quando eu compro o videogame, eu espero ter uma experiência um pouco além de um jogo de plataforma, cujo objetivo é apenas chegar ao outro lado do mapa, às vezes enfrentar um chefe, e dependendo do que o meu personagem comer, soltar um poder diferente lá no meio do caminho. Mesmo que fosse uma opinião impopular e que todo mundo discordasse, como por exemplo algumas opiniões sobre certos jogos de Pokémon que ela tinha, e não só jogos de Pokémon, como inclusive outras franquias, ela não demonstrava nenhum medo de realmente demonstrar a opinião dela. E a gente consegue ver isso em vários vídeos que ela fez. Como por exemplo a tier list dos jogos de Pokémon que ela acabou fazendo. Que ela colocou o Pokémon Fire Red, que é um dos mais amados e prestigiados pela comunidade, em uma posição um tanto quanto inesperada e que definitivamente deixou vários fãs furiosos. Fire Red e Leaf Green, vai ser aqui que vocês vão discordar de mim. Eu não gosto tanto assim desses jogos. A melhoria feita é inquestionável, mas tem duas coisas que me tiram do sério aqui, que é a TM Case e as telas de loading de quando você muda de uma sala para outra. Isso é muito chato e quebra muito meu fluxo de gameplay. Assim, é legal, mas eu joguei exatamente uma vez e me bastou. Não acho que eu preciso repetir a dose. Por causa desses pequenos empecilhos, eu vou colocar eles no rabisco. E eu tô sendo até boazinha, na verdade. Ou no vídeo que ela fez sobre os 30 jogos que marcaram a vida dela, onde ela fala de vários jogos que muita gente considera como ruins, ou medianos, ou não tão bons assim, porém que ela contava que amava esses jogos e que não se importava com a fama ruim que eles tinham. E até mesmo aquela lista, mesmo sendo 100% o pessoal falando apenas sobre os jogos que marcaram a vida dela, muita gente ficou com raiva por conta dos jogos que ela colocou naquela lista, por serem jogos entre aspas ruins, e que alguém deveria ser doido de considerar aquele jogo como um dos favoritos, sendo que é algo completamente pessoal. Ou o vídeo que ela fez sobre Digimon, onde ela contava pontos que a franquia Digimon fazia melhor que a franquia do Pokémon. Ainda no tema capricho, o último RPG de Digimon tem 341 modelos 3D e todos eles contam com pelo menos uma animação dedicada de ataque, e uma duração média de 50 horas, sem considerar pós-game e completismo. E uma coisa que não dá pra perdoar em Pokémon é o fato do anime ter sido por 25 anos um dia da marmota que se retroalimenta. Sem a necessidade de ter que manter a produção de um anime semanal por 2 décadas e meia quase sem intervalo, Digimon, por sua vez, pôde focar em desenvolver uma boa história única, que dá desfecho para suas questões. Onde são pontos bem válidos de coisas que Digimon faz bem melhor que Pokémon. Isso não significa que Digimon seja melhor que Pokémon. As duas franquias são ótimas e são duas franquias que eu tenho muito carinho. Mas definitivamente tem várias coisas que Digimon faz bem melhor do que Pokémon. Eu mesmo já joguei as duas séries e posso confirmar isso. Dizendo de novo, isso não significa que Pokémon seja ruim ou seja, entre aspas, pior que Digimon. Apenas que tem coisas que ambas as franquias fazem melhor que a outra. Isso é perfeitamente normal, você pode perfeitamente amar as duas franquias igualmente, e comparando suas qualidades e seus defeitos. Para começar, vamos tirar o ponto mais polêmico da frente. Nos últimos 25 anos, criou-se a ideia na cabeça dos fãs de Pokémon de que Digimon seria uma cópia de Pokémon, e que Digimon seria ruim. Eu diria que nem melhor, nem pior, apenas diferente. Ser o mais popular não necessariamente torna algo melhor. E hoje em dia fica difícil saber se Pokémon é o melhor por ser mais popular ou se é mais popular por ser o melhor. Isso é perfeitamente normal e saudável. Mas algumas pessoas não entendem isso e acabou xingando ela por, entre aspas, falar mal de Pokémon de novo. Enfim, eu acho que você tá entendendo o problema aqui, não é? A Gabizade, por conta dela expressar muito a opinião dela sem nenhum tipo de remorso, ela acabou fazendo alguns inimigos pela internet. Ela até brincava com isso. Por exemplo, na tier list de Pokémon, ela terminou o vídeo dizendo: talvez eu tenha feito novos inimigos depois de fazer essa lista. Talvez eu tenha arrumado alguns novos inimigos com essa lista, mas é só a minha opinião, tá bom? Tá tudo bem você discordar. Porque realmente tinha vários haters que realmente odiavam ela apenas por conta das opiniões que ela expressava. Mesmo sendo coisas completamente pessoais e apenas a opinião dela, tinha gente que genuinamente ficava furiosa por conta do que ela falava em alguns vídeos. Principalmente a fanbase de Pokémon, que por algum motivo é um tanto quanto agressiva quanto a opiniões contrárias da comunidade, ou pelo menos uma parte da comunidade é assim. Eu não sei se é porque a maioria das pessoas que consomem Pokémon são crianças, elas costumam realmente ser mais agressivas ao serem contrariadas sobre sua franquia favorita de joguinho.
Provavelmente é isso, mas eu não vou tacar minha mão no fogo. Mas é uma possibilidade. Mas enfim, até tudo isso tá vendo tudo normal. Até a Gabizade postar um último vídeo sobre uma teoria do novo jogo de Pokémon e como ele poderia ser. E depois disso ela simplesmente sumiu. Depois de um tempo ela acabou postando na comunidade um post que não tinha nada escrito e que só tinha uma foto do Patrick de pijama falando no telefone, e ninguém absolutamente entendeu o que ela quis dizer nesse post. Na real, até um pessoal tava teorizando que aquilo era uma espécie de despedida e ela falando que ia embora, só que realmente ficou bem confuso e ninguém tava entendendo o que aquilo queria dizer, porque não tinha nada escrito, era realmente só uma foto do Patrick. E depois de um tempo ela também acabou apagando esse post. Não só esse, como também o vídeo da teoria de Pokémon e também diversos outros vídeos dela. O vídeo que eu falo sobre os 30 jogos que marcaram a vida dela, ela também acabou apagando ou privando. A review de Shin Megami Tensei 5 ela também privou ou apagou. E coincidentemente eram vídeos que justamente não iam muito bem no canal dela, que eram vídeos diferentes do conteúdo de Pokémon. Porque apesar de realmente serem vídeos muito bons, eles não faziam tanta visualização em comparação aos vídeos de Pokémon. Até por isso que ela postava bem de vez em quando esses vídeos com conteúdos mais diferentes. Eu acho que o vídeo mais diferente dela que foge dessa linha de conteúdo de Pokémon que ainda está disponível é o vídeo que ela fez sobre o top 10 jogos de 3DS que ela mais gosta. Esse vídeo até tem um jogo de Pokémon, mas não é 100% sobre Pokémon, ela conta sobre jogos diferentes que ela gosta. Esse é o único vídeo dela que foge do conteúdo de Pokémon que está disponível. Agora o resto acabou sendo apagado. E hoje em dia ela está completamente offline da internet. Não só no YouTube, como também acredito que nas redes sociais, já que ela nem divulga mais isso no canal dela. Eu não sei porquê, já que eu não acompanho redes sociais, eu não tenho Twitter nem Instagram. Então talvez ela seja ativa lá e eu não tô sabendo, mas eu acredito que ela também tenha deixado de ser ativa nas redes sociais também. Então é isso, tudo que acabou nos restando da Gabizade foi apenas o canal dela que atualmente está parado. E tudo que a gente tem são os vídeos anteriores que ela fez sobre Pokémon. Honestamente eu não vi quase ninguém falando disso. Eu acho que eu sabia apenas um youtuber falando disso e o vídeo nem era necessariamente sobre esse sumiço da Gabizade. Ele apenas usava a Gabizade como um exemplo sobre o assunto que ele estava abordando no vídeo. E realmente é bem verdade. Eu realmente acredito que ela tenha abandonado o canal por conta do hate que ela sofria. De várias pessoas falando mal dela apenas por ela expressar a opinião dela sobre um joguinho que ela gostava. Porque acredita ou não, mas as palavras do povo da internet podem afetar bastante uma pessoa. Tanto positivamente quanto principalmente negativamente. Então talvez seja por isso que ela tenha abandonado a internet. E também o fato que se ela não falasse de Pokémon, o canal dela não ia bem e não ia crescer. Tanto que ela postava aqueles vídeos mais diferentes que, como eu disse, eram vídeos excelentes, mas não fazia tanta visualização quanto um vídeo de Pokémon. E particularmente naquela época não tava tendo muito conteúdo de Pokémon. Só agora que lançou o novo Pokémon, que é o Pokémon Legends CA. Mas mesmo com o lançamento do novo jogo de Pokémon, não teve um vídeo da Gabizade. Ela não postou nada. O que me faz acreditar que ela realmente abandonou a internet e provavelmente não pretende mais voltar. Como eu disse, isso é tudo teoria da minha cabeça. É o que eu pensei formulando tudo que tem acontecido no canal dela. E foi a conclusão que eu cheguei. Eu posso facilmente estar errado e ela ter abandonado a internet por outros motivos. Porque, né, eu não sei o que acontece na vida pessoal dela. Então pode facilmente ter acontecido outra coisa para ela ter abandonado o canal. Mas eu realmente acredito que pelo menos um dos motivos tenha sido o hate que ela recebia da galera apenas por ela expressar a opinião dela, que não era a opinião mais popular do universo, e o fato de que se ela não falasse de Pokémon, o canal dela não ia crescer. Mas enfim, apesar dos pesares, eu realmente fico triste dela ter abandonado o canal, porque ela era realmente um dos canais que eu mais gostava de assistir, e até hoje eu me vejo reassistindo alguns vídeos dela. Apesar de alguns vídeos que eu gostava bastante, ela ter apagado ou ter privado. Mas enfim, de qualquer forma, eu espero que ela esteja bem hoje em dia, que ela esteja trabalhando com o que ela gosta, que ela esteja indo bem com a vida dela, que ela esteja bom, que ela não tenha problemas, que ela tenha se recuperado de qualquer problema que ela tenha tido nesse meio tempo que ela estava com o canal. Então é isso, não é o final mais feliz do universo, mas o importante no final das contas não é o canal da Gabizade, e sim a própria Gabizade. E eu espero que ela esteja bem hoje em dia, seja lá onde ela estiver. E sim, você que é fã da Gabizade, eu tenho plena certeza que você sente muita falta dela. Como a gente vê em vários comentários que tinha naquele post do pessoal literalmente chorando por ter medo dela abandonar o canal. E no fim foi justamente isso que aconteceu. Mas lembre-se, ela pode ter abandonado o canal, mas se isso foi o melhor pra ela, e ela realmente teve que fazer isso pra conseguir melhorar de alguma coisa que ela tinha, então isso é o mais importante.
Porque, como eu disse, o importante não é o canal da Gabizard, e sim a própria Gabizard. Isso vale para qualquer youtuber. O mais importante não são necessariamente os canais deles, e sim eles próprios. Afinal, sem eles, o canal não seria basicamente nada. E é sempre importante priorizar a saúde, tanto física quanto psicológica de quem está criando o conteúdo, do que o próprio conteúdo em si. Bom, pelo menos na minha opinião. Então é isso, a triste história da minha youtuber favorita de Pokémon que acabou sumindo da internet. Esse é um conteúdo bem aleatório e eu nem sei se ele vai bem no canal, mas eu não vi quase ninguém falando disso. Ele é aquele cara que acabou citando a Gabizard no vídeo dele, então eu realmente senti a necessidade de fazer esse vídeo como uma espécie de última mini homenagem para essa grande youtuber de Pokémon que infelizmente deixou a internet. Mas enfim, eu acho que esse foi o vídeo. E se eu falei qualquer coisa errada ou que pudesse ter ofendido a Gabizard, eu peço desculpa. E se eu cometi algum erro de fala ou erro de informação, pode deixar nos comentários. Saiba que a minha voz não é absoluta e eu posso perfeitamente estar errado nas informações que eu botei aqui. Até porque muito disso foi com base na minha própria opinião e nos meus próprios pensamentos. Mas enfim, eu acho que é isso. Espero que esse vídeo pegue pelo menos mais de 5 views. Mas enfim, eu amo todos vocês. Espero que vocês todos fiquem bem. E eu vou dormir. Tchau.